Bom dia! Excelente semana, mais uma semana abençoada, mais uma semana cheia da graça do Pai. E mais uma semana de live, quem sabe a última semana, né? Até Esther nascer, só Deus sabe. Bom dia, Aninha, bom dia. Bom dia a todos. Mais uma semana abençoada, com muito conteúdo, muito crescimento. Quem sabe essa live vai ser a última, né, meu povo? A Esther tá quase explodindo. Minha barriga já não tem onde ficar. E hoje nós vamos falar de uma... Oi, Érica. O time tá aí, Érica? Só ver que meu celular tá... Bom dia! 10 princípios para o crescimento profissional. E aqui, talvez estejam os princípios que estejam faltando para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Sabe quando existem algumas travas que você não consegue enxergar, mas você sabe que tem muito potencial, você sabe que tem muito a entregar, mas está empacando em algum momento. Está empacando em alguma coisa que você está fazendo, aí você não está conseguindo enxergar. E é muito difícil a gente ter essa visão sozinhos, tá, minha gente? É muito difícil ter essa autoanálise sozinhos. É importante ter um conhecimento extra de alguém trazendo isso para nós, para semear na nossa vida. É muito importante que você tenha alguém para dizer e dar o direcionamento do que você precisa melhorar diariamente, as suas atitudes, os seus comportamentos, que hoje pode ser o grande boicotador da sua performance, o boicotador do seu crescimento profissional como vendedor, como gestora, como advogado, como qualquer área da sua vida. Pode ser um assistente, pode ser uma recepcionista. Você é um profissional que está trabalhando, que almeja crescer, almeja chegar ao patamar de vida melhor do que você está hoje, você vai precisar, em algum momento da sua vida, olhar para esses princípios. Antes de nós começarmos a live, vou falar para vocês, convido o máximo de gente possível dos seus conhecidos aí, vai convidando o pessoal, vamos trazendo mais pessoas para esse conteúdo. Meu note que tá... O celular tá caindo. Aí. Bora? Érica. A Esther tá vindo. A pança aqui tá grande. Ontem fui ao culto andando pros lados, né? Igual uma patinha. Tô falando aqui, já tô com falta de ar. Oi, Marcela. Dia. Falar com empolgação, minha voz vai lá, minha energia vai lá embaixo. Certo? Tem tanta coisa para falar hoje. Bom dia, Marcela. Tem tantas coisas para nós falarmos hoje para o crescimento pessoal, crescimento profissional. Vão convidando as pessoas aí que vocês conhecem. Clica no aviãozinho e envia, porque esse conteúdo aqui muita gente precisa ouvir. Pessoal, uma grande alegria poder distribuir conhecimento. Eu amo fazer isso, eu amo distribuir conhecimento, desde que vocês apliquem, né? Não saia dessa live só com mais uma live. Saia dessa live já anotando as informações, porque eu coloquei 10 princípios aqui que nortearam a minha vida. São 10 princípios que nortearam o meu crescimento profissional. São 10 princípios que nortearam o meu desenvolvimento profissional, que me fizeram crescer. São princípios que me fizeram ser promovida. São princípios que me ajudaram a alavancar os meus resultados, tanto em vendas e não vendas também, porque não fui a vendedora a vida toda.
mas em todas as áreas em que eu prestava serviço para alguém como CLT, eu aplicava esses princípios. Não tinha, obviamente que eu não tinha a sabedoria, a maturidade que eu tenho hoje para definir esses princípios. Então hoje, olhando para trás como mentora, como uma pessoa que desenvolve outras pessoas, a gente ensina aquilo que a gente faz no dia a dia. E eu ensino aquilo que também deu errado um dia, que eu fiz ou que eu deixei de fazer, que deu errado, e que hoje eu dou instrução para que se faça da forma correta, ok? São 10 princípios, praticamente são 10 formas de você agir, pensar, falar, que vai fazer diferença hoje na sua área profissional. E eu quero fazer uma introdução aqui antes de você aplicar, porque senão não vai fazer o menor sentido. O que eu vou aplicar hoje aqui para vocês, se eu não fizer essa introdução, você vai sair daqui escutando por um ouvido e saindo pelo outro, tá? Nós estamos vivendo num cenário bastante desafiador na área profissional, na área profissional, né? Onde, um lado, nós temos empresas que estão cada vez mais exigentes, líderes que estão cada vez mais exigentes, até por conta dos resultados que precisam acontecer para manter essas empresas. E eu não estou falando aqui somente da área comercial, estou falando de todos os âmbitos, porque quando nós mentoramos empresas, nós temos acesso a outros departamentos. Nós temos acesso ao RH, nós temos acesso ao departamento de compras, à operação. Não é só a área comercial, até porque o nosso maior foco de contato sempre é a liderança e a diretoria. Então, nós temos acesso a outras áreas. Então, nós temos o lado A, que é o lado empresarial, a visão estratégica de uma empresa, e nós temos o lado do colaborador, com suas dificuldades, com seus desafios, assim como a empresa também. Não existe empresa perfeita, certo? Não existe. E nós vamos falar sobre uma questão da empresa perfeita, e dentro desses pontos nós vamos falar um pouco sobre isso. Então nós temos de um lado empresas, diretores, líderes que são cobrados, são diretores, sócios que são cobrados pelo mercado para esse crescimento acontecer, e do outro lado nós temos os colaboradores. Esses colaboradores podem ser um vendedor, recepcionista, pode ser qualquer área de atuação, assistente, administração, gestão, enfim. Pode ser qualquer cargo que você ocupe que seja aí submisso a uma liderança. Nós temos essas duas vertentes. Nós temos a vertente de quem cobra, quem direciona, quem é respaldado pelo resultado, e nós temos a vertente do colaborador que executa, seja a área que você estiver. Então, eu estou falando hoje com você, essa pessoa que está aqui, mas também essa pessoa que está aqui, que está no corpo diretivo, que precisa olhar esses princípios no seu time, e é você que faz parte de um time olhar para esses princípios aqui, ok? Para quem não conhece a minha jornada, hoje eu sou mentora, eu sou dona da Fênix Mentor e tenho uma sócia maravilhosa, Adriana, que não pode estar na live hoje, que fazemos um trabalho juntas dentro das empresas, certo? Hoje eu sou empresária, hoje eu sou dona da minha empresa, eu pedi demissão de um cargo de gestão de equipe de vendas nacional no meio do Covid. Em pleno Covid, em 2021, eu pedi demissão do meu cargo para trabalhar carreira solo. Se foi coragem, se foi fé, eu não sei na época, porque eu só conhecia Jesus Cristo depois disso, depois que a loucura já tinha feito, né? Falei, agora que eu já fiz a doideira, a gente tem que manter, né, o rolê, porque senão, né? Mas, para quem não conhece a minha história, eu comecei lá do zero. Hoje vocês veem a Miriam com uma carinha bonitinha no Instagram, né? Toda bonitinha no Instagram, fazendo conteúdo, entregando conteúdo, mentorando empresas no Brasil todo. Hoje a gente mentora grandes corporações, pequenas e médias empresas, mas também algumas grandes corporações. Nós estamos mentorando aí uma empresa que tem só 250 vendedores. Então, o babado é grande. Mas não foi sempre assim. Quando eu comecei a minha vida de trabalho aos 12 anos como empregada doméstica, para quem não sabe, eu fui empregada doméstica, babá, até os meus 16, 17 anos, que era o que eu tinha de potencial naquela época. Era o que a vida poderia me proporcionar, porque eu não tinha muito
muitas oportunidades. E aos 21 anos, eu já trabalhava numa empresa eu trabalhava no CREA do Paraná. Se tiver algum paranaense aí, me dá um alô. Ô, paranaenses, sou de Curitiba. E eu saí de Curitiba, fui para São Paulo aos 21 anos. Coloquei uma mochilinha nas costas. Eu lembro que eu falei pra minha mãe assim, olha, daqui 2 meses eu estou indo para São Paulo. Ela quase surtou, né? Você imagina pra uma mãe, a filha com 21 anos, indo morar em São Paulo sozinha. E eu falei, daqui 2 meses eu vou. Eu cheguei em São Paulo em abril de 2009. Então foi em janeiro e fevereiro eu falei pra ela, de 2009, eu falei, mãe, daqui 2 meses eu vou morar em São Paulo. Estou indo. Uma mochilinha nas costas, eu tinha R$200 na conta, que era do banco, do limite Liz, nem era meu, era o que eu tinha. E o dinheiro da passagem, de ida, nem tinha o dinheiro da volta, certo? Então, a única coisa que eu tinha era a força de vontade. E antes de eu pedir demissão do que eu fazia, eu era estagiária no CREA do Paraná. Consegui vencer, sair da área, né, dessa área que é desafiadora. Você ser empregada doméstica, gente, é bem difícil. Qualquer área é difícil, mas eu acho que essa área é muito difícil. Pra mim, pelo menos, era. Minha mãe é. Então, saí, né, desse estágio e fui direto para São Paulo. Quando eu cheguei, já mandando currículo, eu já mandava currículo para São Paulo antes mesmo de eu me mudar, já tentando me antecipar. Cheguei lá, em 15 dias eu consegui um trabalho de assistente de diretoria. Na verdade era para ser secretária de diretoria, mas como eu não tinha o diploma, o certificado de secretariado, não podia ser registrada como secretária, então tinha que ser como assistente de diretoria. E assim começou, ganhando R$800 naquela época. Nossa, era trash, porque com R$800 você faz o que hoje, né, minha gente? É bem desafiador. É bem desafiador. Bom, enfim, lutas e derrotas, a gente teve muitas vitórias. E para eu sobreviver, tá gostando? Vocês estão gostando da história, gente? Essa é a Miriam por trás dos bastidores aí. Tenho muita história para contar, né? Muitos desafios, não cabe eles aqui agora. E hoje, olhando para trás, eu vejo o quanto Deus cuidou de mim, porque, veja, né? Uma menina de 21 anos, descabeçada, sem maturidade, mas com muito foco, querendo crescer, muita sede de crescimento, muita sede por desenvolvimento. E foi assim que começou a jornada em São Paulo. Hoje eu moro em Bauru, interior de São Paulo, e eu faço aí meu trabalho empresarial para todo o Brasil. Para eu chegar nesse nível, eu precisei passar por processos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Processos. Da onde você está hoje, não significa que você vai ficar aí para sempre. Dependendo da área que você está, se você não gosta, se você gosta, mas está vivendo muitos desafios e precisa melhorar a área que você está, tudo é um processo. Sem os processos difíceis, você não chega no topo da montanha. Não chega. Não adianta, a não ser que você tenha um helicóptero, né? E você sai de São Paulo e vai direto pro pico da montanha. Mas para você ter um helicóptero, você também vai ter que passar por alguns processos aí. Certo? Então, tudo na vida é processo. E qual que é a dificuldade da geração hoje? Tem dificuldade de esperar o processo, de viver o processo, de passar a ardência do processo, né? Hoje eu tenho liberdade de agenda. Hoje eu tenho liberdade de agenda, eu posso trabalhar da onde eu quiser, porque eu consegui vencer essa estrutura. Mas quantos anos da minha vida eu acordei 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, bater ponto, às 8 horas da manhã, como CLT, né, respaldado por uma empresa. Quantos anos da minha vida eu passei por isso? E tem agora nessa geração aí que diz que o CLT, que as pessoas não querem ser CLT. Gente, CLT é lei trabalhista. Para sobreviver, para crescer, para realizar sonhos, metas, para prosperar, você precisa trabalhar. Ou você trabalha para alguém, ou você trabalha para você. Eu vou te falar. Quando eu trabalhava para alguém, eu pagava menos imposto. E olha que o que a gente paga de imposto pela empresa não é brincadeira, viu, gente? Dava uns 3, 4 salários de funcionários que poderia, ou para mim mesma, né? Mas eu tenho que pagar imposto, né?
é uma lei de Deus, dê de César o que é de César, paga os impostos ao quem tem que pagar. A gente tem que respeitar as leis espirituais para a gente poder ser muito bem próspero naquilo que a gente faz. E aqui já cabe a vocês, um dos princípios que nós vamos falar é muito sobre isso, né? Então, escolha o seu difícil. Se você for CLT, você vai ter que seguir os princípios. Se você for empreendedor, você vai ter que seguir os princípios, certo? Se você for uma dona de casa, você vai ter que seguir os princípios. Você não vai fugir dos princípios que vai te trazer crescimento. Aqui nós estamos falando crescimento profissional. E eu vou falar dos 10 princípios que vão nortear esse crescimento. Eu quis fazer essa introdução para vocês entenderem em relação à realidade do processo, tá? Por quê? Mexeu muito comigo a história de um rapaz dentro de uma empresa que a gente mentora. Ele, depois de 3, 4 meses, vendedor, tá? Vendedor. Depois de 3, 4 meses ele atuando na empresa, nós fizemos uma reunião, uma entrevista com todos eles para entender o nível de satisfação, os desafios que essas pessoas estavam vivendo. E ouvindo a história de cada um, nós conseguimos melhorar o desempenho e ouvir e entender o que tem que ser colocado nos treinamentos. É aí que esse vendedor me fala. Eis que ele me solta uma pérola. Ele fala assim: estou desanimado porque eu não fui promovido. Aí eu preciso manter cara de azulejo, né, gente? Porque a minha vontade é fazer o quê? Ui, acorda pra vida. Mas a minha cara é de azulejo, né? Me diga mais sobre isso. Eu tive que treinar muito a minha expressão facial nesses últimos anos, para que a minha expressão facial não dê uma bufetada na cara da pessoa. Porque a minha expressão facial, gente, quem me conhece de perto, quem me vê nas mentorias, sabe que a minha expressão facial fala muito. Então eu tenho momentos que eu preciso segurar os músculos da face, os músculos do chinelo da minha face. E eu falei, fale mais sobre isso, tal, e ele fala, né, eu já tenho 30 e poucos anos, eu estou aqui como vendedor, e eu entendi que a empresa ainda não tem oportunidades, e etc, etc, etc. Aquela lamuriação que todos nós já fizemos, vamos falar a verdade? Eu também já fiz isso. Você já fez isso, certo? Podem rir. Tô vendo que tem gente mandando risadinhas aqui. Podem rir porque é verdade. Nós já fizemos isso. Menina, vamos logo para os princípios? Não vou, porque você tem que ouvir o que eu tenho para falar. Que você faz parte também da geração desse vendedor aí que falou isso. Muitas vezes a gente já fez isso. Eu já fiz, gente. Fala a verdade, quem não fez? Vamos tirar as máscaras nessa live, porque o princípio da verdade, a verdade vos libertará. Quanto mais a verdade você souber sobre você, melhor você vai mudar o que você tem que mudar, ok? Então, eu investiguei e perguntei, mas o que significa a empresa não ter oportunidade? O que significa você quer ser líder? Então ele explorou, quanto mais ele falava, mais a minha cara queria se transformar num chinelo. Mas enfim. Ele disse que ele não via que a empresa teria oportunidade de crescimento para ele. Ele não enxergava isso, tá? E que ele queria ser líder. Ok? E eu perguntei para ele, legal, interessante. E é legal isso, que quando a pessoa quer ser líder, porque a gente pode buscar isso dentro da empresa, desenvolver as habilidades. E eu perguntei pra ele, o que você está fazendo, ou o que você está aprendendo, o que você está buscando para ser um líder? Dele, no momento, nada. E eu perguntei, você está lendo algum livro de liderança? Está pensando em fazer algum curso? Dele, não. E eu falei, mas é que pra mim não faz sentido. Você quer ser um líder, mas não está fazendo nada para isso acontecer. E aí eu falei, como está a sua disciplina? A sua pontualidade? Ele, eu confesso que estou procrastinando algumas coisas e tal, e etc. Eu falei, então, um bom líder precisa ter uma boa comunicação, uma boa postura, exemplo de disciplina e comprometimento, de 0 a 10, o quanto você coloca isso na carta, na sua carta de liderança. E ele, eu não tô muito bem nessas áreas, não. E assim, é muito incongruente, sabe? Porque a pessoa, ela entra na empresa e ela já quer, ela entra na empresa em 3, 4 meses, 6 meses, ela busca uma promoção. Esse é o desafio da era que nós estamos vivendo. E muitas vezes até a empresa tem uma oportunidade, mas você não está se desenvolvendo, ou você acha que você tem habilidade, mas você não tem.
Então você vai ter que buscar isso. Pelo menos nas empresas em que eu fui promovida, todas as empresas em que eu fui promovida não existiam os cargos que me promoveram. Mas como eu estudava muito, eu me desenvolvia muito, me autodesenvolvia, as empresas não queriam perder o potencial que elas tinham na mão. De uma pessoa que é muito raro hoje em dia, pode olhar para o teu cenário que você vive. Olha para as 10 pessoas ao redor de você. Quem são as pessoas que se desenvolvem? Você se desenvolve mais que essas pessoas ou essas pessoas se desenvolvem mais que você? Quantos livros você está lendo por mês? Quantos livros você está lendo? Não vem me dizer que você está lendo contos de fada, porque isso aí não desenvolve cérebro de ninguém. Muito pelo contrário, mata o intelectual de alguém, certo? Então, quantos livros você está lendo de autodesenvolvimento? Não é autoajuda, é autodesenvolvimento, de comunicação, de perfil, de comportamentos, de atitudes, certo? E aqui você já começa a entender onde nós estamos falhando, onde nós estamos errando. Não adianta você chegar numa empresa e querer ser promovido, querer receber um salário maior. Não adianta, porque isso aí vai só queimar o teu cartucho. Vai queimar você na empresa. E aí nós olhamos para alguns currículos e lá a pessoa, cada 3 meses, ela muda de galho. Porque nada tá bom, é insatisfatório, a empresa que não era boa, porque as pessoas tinham inveja de mim, porque eu não tinha oportunidade de crescimento. Cada hora é uma desculpa. Qual é a desculpa que você coloca no seu? Certo? Então essa introdução, ela foi necessária antes da gente entrar nos 10 princípios. E os 10 princípios aqui vão nortear o resto da sua vida de geração em geração. Você vai passar esses princípios aqui para os teus filhos. E acredite, a partir do momento que você praticar esses princípios aqui, você começar a praticar com consciência, você vai ver uma mudança no teu comportamento, você vai perceber que as pessoas estão percebendo você uma pessoa diferente. As pessoas percebem você de uma forma diferente e aí sim as portas vão começar a se abrir para você. Enquanto você não olhar para si mesmo, não entender quais são os princípios que norteiam esse crescimento, para onde eu estou hoje, para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, pode ser que tenha um limiar de tempo de 3 meses, de 1 ano, de 2 anos. Tem um limiar de tempo. Você não pode ficar olhando para esse tempo, você tem que olhar para o teu comportamento e aguardar que esse tempo chegue. Porque não adianta você forçar ir de uma empresa para outra querendo que esse processo seja passado, certo? Na Bíblia fala, em Eclesiastes 3, que há tempo para todas as coisas, todos os propósitos debaixo do céu. Isso significa que tem tempo para todas as coisas, ou seja, fala de etapas, de estações que você precisa passar. Não adianta você semear um pé de colocar uma sementinha de laranja e esperar que no dia seguinte já tem uma laranja lá para você descascar, ou em 2, 3 meses que vai ter uma laranja lá para você descascar. E doce, não vai ter. Se você burlar o processo do desenvolvimento dela, ela não vai crescer, ela não vai florescer, ela não vai dar bom fruto. Não adianta eu pegar esse vendedor que queria ser líder, em 3 meses que ele chegou na empresa, ele queria ser líder, e colocar ele na liderança, porque ele queria, simplesmente, não ia dar um bom fruto, ele ia perder um time inteiro, porque não está preparado, não passou por processos, não passou por algumas questões que ele precisa passar para ter esse alicerce. Assim como a Miriam, que eu contei no meu processo de vida, aquela época, se eu fosse mentorar alguma empresa, mentorar alguém, eu ia destruir a empresa. Certo? Faz sentido, gente? Faz sentido, povo? Bom, quero ver os aviãozinhos aí, compartilhando para as pessoas, trazendo gente para live. Quero ver os foguinhos aí para fazer sentido. Tá fazendo sentido? Se faz sentido, manda um joinha. E vai compartilhando aí com a galera. Nós já vamos começar aí a falar dos princípios que norteiam. Enviar aqui a live. Show? Vamos falar do princípio 1. A lei do maior esforço. A lei do maior esforço.
Eu estou vendo muitos comentários na internet e já ouvi comentários dentro de empresas de pessoas dizendo assim: salário mínimo, trabalho mínimo. Gente, que crença mais burra. Que crença mais burra. Salário mínimo, esforço mínimo. Já ouviram essa frase? Ah, se eu ganho um salário mínimo porque o esforço é mínimo. Não, minha querida, você ganha um salário mínimo porque você não tem potencial ainda para ganhar mais. É isso. Avisei que a live ia ser tiro, porrada e bomba hoje. Então é para você acordar, para você crescer. E se você sair daqui porque você não gostou do que eu disse, vai tratar esse seu ego e seu orgulho. Vai tratar o ego e o orgulho. Salário mínimo, por que é salário mínimo? Talvez a pessoa ainda não tenha habilidades, mentalidade, habilidades para ganhar mais. E eu falo, porque hoje eu olho para os meus 10 anos atrás, eu vejo quanto eu ganhava 10 anos atrás, porque eu não tinha o conhecimento necessário que eu tenho hoje para ganhar o que eu ganho hoje. Não adianta você querer entrar numa empresa se você não tem um currículo, e quando eu falo currículo não é papel, tá? O currículo é você, as suas habilidades, o seu conhecimento, a sua postura, a sua comunicação, o teu nível de conhecimento. Não é só o que você faz, é o teu nível de conhecimento que gera um trabalho de excelência. Já fez o que você acha o máximo, parece que não está fazendo nada? Muitas vezes, amada. Mas tem uma coisa que eu falo, Marcela. O trabalho que nós fazemos não é para o nosso patrão, não é para o nosso chefe, é para Deus. Então, se eu estou fazendo um trabalho para Deus, eu tenho que fazer o meu máximo esforço possível. Porque é no máximo esforço possível, e eu vou explicar o que é máximo esforço. É no máximo esforço possível que as pessoas vão ver o teu diferencial. Não é no mínimo esforço que as pessoas vão ver o teu diferencial. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo. Vou dar algum exemplo meu aqui. Vamos ver. Vou dar um exemplo. Em 2012, eu trabalhei numa empresa como secretária executiva. E nessa empresa eu mentorava, não. Eu assistenciava 3 sócios de uma empresa. Máximo esforço possível. Olha essa história. O exemplo, tá? Nessa empresa não tinha RH, não tinha departamento pessoal, era tudo terceirizado por uma contabilidade. Então a folha de pagamento, olerite, tudo vinha no envelope. Eu, como era secretária, recebia esse envelope e distribuía para os funcionários. Olerite, todas as informações de 10º, todas as papeladinhas, pagamento e tal, para eles assinarem, eu fazia a entrega. Só que como essa empresa não tinha alguém que dava esse suporte, todas as dúvidas eles vinham perguntar para mim, só que eu não sabia tirar as dúvidas, porque eu era secretária, não era da área do departamento pessoal. Então a pessoa tirava a dúvida comigo, eu ligava na contabilidade, a contabilidade me passava a informação e eu passava para esse funcionário. Pensa que quando vinha as férias, galera, era um inferno na minha vida, porque a minha sala enchia de gente perguntando as coisas que eu não sabia responder. Aquilo me injuriou de uma forma. O que eu fiz? Eu fui fazer um curso. Não contei pra ninguém. Fui fazer um curso, não lembro o nome do lugar, se era Senai, o que era, ETEC, uma coisa assim. Eu sei que eram 6 meses de curso, todo sábado, de manhã. Fui fazer esse curso de departamento pessoal. Paguei do meu bolso, tá? Vale transporte naquela época, o valor do curso, a matrícula, o material, tudo. Paguei do meu bolso. Fui fazer o curso. Não vou dizer que me especializei, mas com aquele curso eu já poderia estar apta para trabalhar na área de contabilidade, departamento pessoal e RH de uma empresa, ok? Eu fazendo o curso, eu descobri que a empresa estava pagando errado alguns colaboradores. E aí foi o caos da empresa. Sentei com a diretora e mostrei os dados, fiz os cálculos na mão de folha de pagamento de alguns vendedores e vi que tinha coisa errada e mostrei para ela. Ela ficou muito brava comigo por ter me metido no assunto, que não era meu. Mas depois ela ficou brava com a contabilidade, nunca me agradeceu e corrigiu toda a contabilidade. Isso, gente, é a lei do maior esforço. Ganhei um salário maior por conta disso? Não. Ninguém me disse parabéns por ter feito esse curso. Olha, Miriam, parabéns. Estou
admirada pelo teu comportamento e pela tua proatividade. Toma aqui o reembolso do curso, porque você vai usar aqui na empresa agora, né? Seu conhecimento, sua habilidade, não. Então, a lei do maior esforço. Fui lá e fiz. 1 ano depois, eu fui promovida. Eu fui promovida para fazer um gerenciamento da área administrativa. Eu saí da secretária, eu trabalhava eu era secretária, mas meu lugarzinho era na recepção. Eu abria a porta, eu servia café, fazia xerox, essas coisas que secretária faz, certo? E dali eu fui promovida para fazer, na verdade, gerenciamento, era um supervisionamento da área administrativa com um pezinho no RH, ajudando ali essa ponte. 1 ano depois eu fui promovida, não recebi um salário muito maior por conta disso, foi um salário bem perto do que eu precisava ou perto do que valia, o que eu fazia era menor. Ou seja, eu semeei. E o que a gente vê nas empresas hoje é, isso aqui eu não vou fazer. Não fui contratada para isso? Isso aqui eu não vou fazer. Existe sim uma linha tênue, né, que nós precisamos analisar, que é o que faz parte do seu papel e o que não faz parte do seu papel. E em alguns momentos da sua vida, da empresa, você vai ter que fazer algo que não é da sua função. Em algum momento da sua vida, você vai ter que fazer. Não tem como você ser 100% só aquilo. Vai ter algumas atividades que vão pedir ou solicitar, ou com a sua proatividade você vai lá fazer. Vou dar um outro exemplo. Não era minha responsabilidade, mas eu fui lá, né, no lugarzinho dessa empresa e organizei todo o arquivo que tava uma bagunça. Tava uma bagunça, você não sabia onde tava o quê, tudo desorganizado, tudo por fora, não tinha ordem alfabética, as coisas, ia procurar alguma coisa no arquivo. Naquela época, gente, o arquivo é aquelas caixas coloridas, sabe? Literalmente uma bagunça. Eu falei, cara, eu não aguento ver isso aqui, eu vou arrumar. Me pediram pra fazer? Não. Me pagaram pra fazer? Não. Me elogiaram por ter feito? Também não. Mas isso, sempre tem alguém olhando pra você. Deus sempre vai honrar o trabalho que você fizer de muito bom gosto, um trabalho que você vai fazer. Não fique esperando que as pessoas olhem, não faça esperando elogio, não faça esperando uma retribuição, só faça. Só faça. Você, quanto mais coisa você pensar em fazer nesse sentido, sem tomar cuidado na sobrecarga, mais habilidades você vai ser desenvolvido. Talvez essas habilidades não sejam usadas nessa empresa, mas pro seu futuro. Então, tudo que eu fazia, eu pensava no meu futuro. Um dia, isso aqui, eu vou aprender para uma próxima empresa, vou levar, enfim. Abre essa mente, é a lei do maior esforço. E não cai no que as pessoas ficam falando, não, eu não vou fazer não, você faz amizade com aqueles coleguinhas que só falam negativamente, que te induz a não fazer o que tem que ser feito, ou induz você a não ser proativo, tá? Faz sentido, gente? Miriam, eu sou dessa que faz o mínimo esforço porque eu não sou reconhecida. Não faça esperando reconhecimento, só faça pra você. Se fosse pra você, você faria? Se fosse a sua empresa, você faria? As pessoas falam, eu trabalho pro meu patrão, eu trabalho pra empresa X. Não, você trabalha pra você, pra manter o seu trabalho, pra manter os seus sonhos, pra você crescer, pra você se desenvolver. Vou mandando perguntas aí. Segundo princípio para o crescimento profissional, excelência. Excelência. Não faça um trabalho porco. Faça tudo com excelência. Sabe aquele ditado? Faça tudo como se fosse... Ditado não, aquele versículo. Faça tudo como se estivesse sendo feito para o Senhor. Excelência, não é perfeccionismo. Existe uma diferença entre ser excelente e ser perfeccionista. O perfeccionista, ele até trava porque é algo que ele precisa fazer, é algo que foi solicitado para ele fazer. Vendedor, né, deixa de ligar porque acredita que o script dele ainda não tá bom, não tá perfeito. Gerente não deixa de dar um feedback porque acha que o feedback dele não tá perfeito. Tem pessoas aí na área de operações, deixam de fazer uma planilha, deixam de apresentar um projeto porque acham que não tá perfeito ou demora mais para entregar porque nunca tá perfeito. Trabalho excelente é a energia que você se desprendem a fazer aquele trabalho. Veja,
Aqui na empresa da Fênix, nós sempre apresentamos relatórios de tudo aquilo que nós fazemos de mentoria para a empresa. A gente apresenta relatórios de pontos negativos, pontos positivos, a gente está sempre apresentando relatório. Relatório é a coisa que eu mais detesto fazer nessa vida, tá? Meu perfil comportamental não tem nada de analítico, então eu detesto fazer relatório. Mas quando eu tenho que fazer relatório, por já não gostar de fazer, o que eu faço? Eu faço um ritual. Eu preparo um dia da semana para sentar na frente do computador, não fazer mais nada, pego um café e vou me debruçar naquele negócio que eu não gosto de fazer. Com excelência. Se alguém sentar na minha mesa e for fazer esse relatório, tenho certeza que vai fazer melhor do que eu. Vai fazer melhor do que eu. Mas isso não significa que eu vou deixar de fazer. Eu vou fazer com excelência. Eu vou me dedicar, eu vou ler o que foi feito, eu vou lembrar das situações, eu vou analisar os dados e vou fazer o relatório bem feito. O último relatório que eu fiz para uma empresa deu 29 páginas de análise de comportamento da empresa, do time, das pessoas, os resultados, os pontos de melhorias. E a diretoria master da empresa pegou esse relatório, leu, elogiou e mandou para o presidente da empresa. E era um relatório simples, porém com muita dedicação, com muitas informações. Eu levei ali 2 dias para terminar esse relatório. Então, isso é trabalhar com excelência, você se dedicar para fazer algo como se para Deus fosse, certo? Como se fosse para Deus mesmo se entregar esse trabalho. E aí, eu lembro de uma situação na igreja, para quem não sabe, eu servi na comunicação da igreja. Eu era aquela pessoa do Stories, né? Eu ia para lá e para cá e analisava o Instagram da igreja, tal, ajudava dando os feedbacks e eu fazia os stories, os vídeos dos stories do Bola. Fiquei mais de 1 ano lá servindo. E aí um dia a liderança falou que se alguém tivesse alguma opinião de melhoria para o Instagram da igreja, tal, o que eu fiz? Me dediquei um dia, coloquei na minha agenda, falei, eu vou fazer isso. Dediquei um tempo e fui monitorar o Instagram, fui fuçar e ver o que tinha que melhorar. Então eu montei um relatório, printei fotos, fiz lá as análises. Como eu já tinha feito um curso de marketing digital, eu já sabia ali o que estava faltando, que gap, os erros, as falhas de comunicação. E apresentei um relatório para a liderança. Eu, na verdade, mandei pelo WhatsApp e depois fui para o culto. O líder, a gente foi lá para a salinha da comunicação, eu estava em escala. Ele abriu o relatório à minha frente e falou assim, meu Deus, como o seu trabalho como é que ele falou? De excelência, algo assim, não foi exatamente essa palavra, mas uma palavra paralela. E aí eu olhei, obrigada, mas é o mínimo, né? Que um ser humano pode fazer, porque ele não está acostumado a ver isso, nem lá na empresa que ele trabalha, que ele é líder, e muito menos um trabalho que a gente se dedica a fazer gratuitamente, né? Tem muita gente que só faz se pagar, não serve, só quer sugar, né? E aí me dediquei, me debrucei, ele pegou aquele relatório, mandou para outro líder e tal, e foram fazer as melhorias que tinham que fazer. Isso eu poderia fazer simplesmente printar as fotos, mandar no WhatsApp dele, minha opinião, acho que isso tem que mudar. Não, montei um relatório, porque quando eu sabendo que o tempo dele era escasso, para ele realmente pegar aquilo e buscar as melhorias que precisavam no Instagram. Aí eu pergunto para você, quando alguém te pede para fazer algo, você faz correndo para se livrar? Ou você faz de forma assim, assertiva? Vou me dedicar nisso que estão me pedindo. Vou me dedicar nisso que estão me pedindo. E eu não estou falando só do trabalho, você pode levar essa excelência para qualquer outra área da vida. Mas aqui estamos falando de trabalho. O que você semear vai vir de fruto. Uma hora, eu sempre falo, a vida é um cartão de crédito. Uma hora a fatura chega. E não adianta você querer receber um fruto excelente se você não plantou com excelência. Tá? Então eu falei que a chinelada ia vir. Tá tendo chinelada aí? Vocês estão recebendo a chinelada? Vocês estão recebendo a chinelada, gente? Que se eu recebi muitas dessas na vida. Por isso que eu estou passando para vocês aqui. E esses 10 princípios de excelência a gente leva para dentro das empresas, dentro das organizações, através de palestra, através das mentorias, através de uma conversa, através de um plano de ação,
Faz sentido, gente? Põe os foguinhos aí, os comentários que eu quero ver. Se fez sentido pra vocês. E o meu intuito aqui não é que você... O meu intuito aqui nisso não é que você pensa da seguinte... isso eu já faço. Eu quero que você saia dessa live refletindo o que eu posso melhorar nisso. O que eu posso melhorar nisso, dentro da empresa. E aí tem aqueles comentários bem escassos. A Esther tá apertando, gente. Peraí, deixa eu pegar o fôlego. Tem aqueles comentários bem escassos que a pessoa fala assim, mas como que eu vou ser excelente? Como que eu vou aplicar o princípio da excelência se o ambiente que eu trabalho é uma bosta? As pessoas falam mal umas das outras porque o meu chefe é grosso, meu líder é estúpido, meu líder não olha para essas coisas. Quem foi designado para estar nessa live hoje foi você. Quem está sendo convidado para ser a luz do mundo aqui é você. Quem está aqui na live para ser desenvolvido é você. Então, você, estando num ambiente desse horrendo, é você que vai mudar muitas vezes a percepção das pessoas naquele ambiente. Ou você faz parte do time dessas pessoas, desse ambiente, ou você vai fazer a luz daquele ambiente. Sendo a luz, a Bíblia fala, Jesus nos convidou para ser sal e luz neste mundo. Ele estava falando sim do evangelho, mas você pode levar também para as outras áreas da sua vida, ser diferente, ter um diferencial. Você, por exemplo, tem uma pergunta que eu sempre faço. Imagine que o seu líder, o seu chefe, vamos fazer um cenário assim, ó. O presidente da empresa tem uma sala do lado de onde você fica, e a sala dele é de vidro. Fica tudo de vidro. E aí o teu líder está lá tendo um cafezinho com esse presidente. E aí você passa do lado de fora da sala. E os dois olham para você. Você quer que o seu líder aponte para você e fale assim, nossa, olha a Mariazinha ali. Deixa eu te contar, senhor presidente, essa mulher aqui dentro, ela é a luz. Essa mulher, ela faz com excelência, mínimo, ela faz o maior esforço das coisas, ela entrega com excelência, ela não faz fofoca, ela tá sempre aqui pontualmente no seu horário, no seu posto de trabalho. Ou você quer ser apontado como só mais uma pessoa detratora daquele ambiente? A escolha é sua. E isso só depende de você. Não depende do ambiente de trabalho. As pessoas falam mal da empresa, você não. As pessoas fazem porcamente, você não. E ponto. As pessoas vêm e falam mal do chefe, você não. Ponto. Você não faz isso. Eu lembro que eu trabalhei como secretária não posso falar o nome da empresa. É uma editora de revistas em São Paulo. E no meu primeiro dia de trabalho, eu achei até que foi um teste, gente. Juro por Deus que eu achei que foi um teste do diretor. Juro pra vocês que eu achei que foi um teste. Essa empresa, ela fornece refeitório no ambiente de trabalho. E aí eu sentei, primeiro dia fui contratada para assessorar esse diretor. Pensa num homem difícil de lidar, só eu e Deus sabemos. E aí no refeitório a galera falou, você é secretária nova, né? Senta aqui. Sentei. E eles começaram a meter pau, falar mal do diretor que eu ia trabalhar. Só que eles não sabiam disso. Eles não sabiam disso. Eles sabiam que eu era nova secretária, eles só não sabiam de quem, porque lá tinha muitos diretores, muitos gestores. E eu sentei na mesa, comi, e eles começaram a falar mal da pessoa que eu estava assistenciando. Eu simplesmente pedi licença e saí da mesa. Poderia eu ficar lá para ouvir o que eles tinham para falar, para eu me preparar? Nossa, deixa eu ouvir o que esse cara, de tão ruim que ele é, deixa eu ouvir aqui, né? Não, eu pedi licença, falei, gente, eu preciso voltar. Preciso fazer umas coisas. E saí. Quando essas pessoas me viram sentada lá na sala dele, que é tudo de vidro, né? Aí elas entraram em choque. Eu não contei pra ele que essas pessoas falaram mal dele. Essas pessoas entravam e saíam da sala dele, eu não contei pra ele. Ninguém sabia de nada. E ali eu mantive o silêncio. Por quê? Porque eu decidi que eu queria ser diferente. Eu decidi que eu ia ser diferente, que eu ia fazer diferente e que não ia vir de mim essa fofoca.
até porque eu estava chegando na empresa. Pedi demissão um tempo depois e até hoje, isso foi em 2014, até hoje ele nunca soube disso e nunca vai saber, certo? Então, gente, você é diferente. Lembra quando a sua mãe falava assim, você não é todo mundo? Pois bem, caiu aqui agora, você não é todo mundo. Você não tem que agir como as pessoas agem dentro da empresa, você tem que ser a luz, você tem que ser diferente, tem que ser um comportamento diferenciado. E isso vai fazer com que você se destaque, isso vai fazer com que as pessoas queiram você perto, e isso vai fazer com que as empresas confiem em você. A maioria das promoções que eu tive nas empresas não era porque eu tinha habilidades, é porque as empresas confiavam que eu ia fazer correto, que eu ia ser honesta, que eu ia ser verdadeira, e sempre fui transparente. Tanto é que em várias empresas, colegas, eu sempre assistenciava a diretoria, né? Sempre dava suporte à liderança. Os colegas pares não gostavam muito de se relacionar comigo porque eu era muito verdadeiro, eu era muito transparente, eu falava a verdade, não mentia, desmascarava a mentira das pessoas. Odeio mentira, detesto mentira. E hoje em dia está cada vez mais escasso, né, falar a verdade, ser transparente. As empresas não conseguem mais confiar nas pessoas. Não conseguem mais. Eu pergunto pra você, você está hoje na live, você é uma pessoa de confiança? Eu não tô falando de roubar, Miriam, não roubo, não é sobre isso. É sobre lealdade. É sobre ser leal àquela pessoa que te contratou. Certo? E nisso já vem o princípio 3, honre a sua liderança. Fiz um mapa aqui das informações. Princípio 3, honre a sua liderança. A Bíblia fala sobre nós devemos honrar as lideranças que Deus coloca na nossa vida. Seu líder da empresa, seja quem for. Desde que essa liderança ela não faça, não te direcione, não te estimule, não te influencie a burlar princípios de Deus, certo? Mas o que eu vejo? Muitas pessoas falam que vão fazer as coisas, não fazem, fala que vai chegar no horário, não chega, chega atrasado, enrolado, chega atrasado dando várias desculpas, mas um ônibus, mas não sei o quê, muitas desculpas. Fala que vai entregar algo e não entrega dentro do prazo, passa o prazo, não entrega dentro do prazo. Fala mal da liderança pelas costas, porque a liderança, ela não te satisfaz, ela não te agrada, ela te confronta, ela te coloca num estado desafiador e você vai lá, não gosta, fala mal da pessoa. O que eu vejo isso dentro das empresas, gente, é triste. E aí você quer ser honrado, você quer ser promovido. Se depender de Deus, você não vai, não. Você não tá honrando nem a tua liderança, você não tá honrando nem um pouco, você quer ser honrado no muito. Então, o mínimo da lei da excelência é honrar a sua liderança, honrar é respeitar. Você perdeu olha que pergunta maravilhosa, gente. Você perdeu a amizade quando passou a ser líder? Não, Marcela, porque eu nunca fui amiga de ninguém da empresa. Eu nunca fiz amizade dentro das empresas. E isso é um ponto que eu vou falar aqui. Deixa eu ver qual que é o princípio. 5. O princípio 5. Eu ia falar sobre isso, mas já que você perguntou. Dentro da empresa, deixa eu só terminar o honrar a liderança. E aí eu vou responder a Marcela com o princípio 5, tá? Que já vou antecipar o princípio. Gente, uma coisa que eu tenho desde que eu entrei nas empresas quando eu fiz 18 anos que eu comecei a entrar em empresa mesmo, antes disso eu era empregada doméstica, eu orava a Deus tanto por uma oportunidade, eu pedia tanto para Deus que eu queria trabalhar em escritório, eu queria trabalhar dentro de empresa, eu não queria mais trabalhar como faxineira, empregada doméstica, né? Meu sonho era trabalhar dentro de escritório. Eu amava, eu queria ter minha cadeira, queria ter minha caneta, né? Pra quem cresceu num ambiente tão pobre, esse era meu sonho. E eu tinha um receio de confiar nas pessoas. E não que eu não confie, tá? Não que eu não confie, não que eu não queira fazer amizade com as pessoas. Se eu me abrisse, eu teria muitas amigas, muitos amigos. Mas eu tenho um negócio comigo e isso funciona, sempre funcionou, sempre me deu coisas boas, resultados bons por pensar dessa forma. Dentro de empresa você não faz amizade.
Ah, Miriam, mas é uma ótima pessoa. Não importa. Evite fazer amizades dentro do ambiente de trabalho. Eles são colegas. Eles não fazem parte da sua família. Ai, porque eu fico 8 horas aqui como uma segunda família para mim. Não é a sua segunda família. A sua família é seu pai, sua mãe e seus irmãos. Você é casada, é seu marido e seus filhos, que é a sua família. E empresa não é família. Ah, tem gente que dentro das empresas prega assim uma cultura, nós é família. Não é família. Lá é um ambiente de produtividade, resultado. Você é só mais um número para a empresa. E aceita que dói menos. Vou falar sobre isso, tá? Honre a tua liderança. Então, e eu vejo por mim que quando eu era líder, muitas pessoas se comprometiam comigo, né? E quando a pessoa fala que vai fazer uma coisa, eu confio que ela vai fazer. Se ela não fez, o problema é dela. Falta de comprometimento dela. Quem passou vergonha foi ela. Ah, você vai fazer alguma coisa, vai fazer tal coisa? Vou fazer. Você tá confiando que vai fazer. Chegar no horário, gente, é o mínimo. É o mínimo. Mínimo. Existe relógio e agenda para isso, para você não se perder no horário. É a mesma coisa que você gosta quando as pessoas agendam o horário com você e chega atrasado? Não, então por que você faz isso dentro da empresa? Ah, Miriam, eu sou desorganizado. Vai corrigir isso, porque isso também não é de Deus. Deus é ordem e organização. Então, Marcela, eu nunca perdi uma amizade porque eu nunca fiz amizade. Para não dizer nunca, nunca na vida, para não dizer nunca, teve apenas uma pessoa na vida. Ela é minha seguidora aí, depois você segue. O nome dela é Gisele. E quando eu era secretária executiva daqueles três diretores, quando eu cresci, eu precisei contratar uma nova recepcionista, secretária. E aí ela veio, nós gostamos dela, eu e a outra diretora contratamos ela ficou, em 6 meses ela cresceu também e a gente ficou dividindo sala. Ali a gente fez uma amizade. Mas essa amizade foi consciente de que eu sabia que eu não poderia estar fazendo amizade, enfim. No futuro a gente abriu um negócio, a gente saiu dessa empresa, a gente abriu um negócio, a gente se tornou amiga e a gente só foi separada pela distância, porque ela tem a família dela, os filhos dela. Ela mora em São Paulo, eu em Bauru, mas a gente tá sempre se conversando pelo Instagram e tudo mais, mas foi a única da vida. A única. E agora a minha sócia, né? Que aí agora eu tenho um outro nível de maturidade, pela sociedade a gente se tornou muito próxima, muito amiga, ela é madrinha do meu casamento. Mas eu aconselho, não faça amizades. Não faça, porque eu já vi muita coisa. Eu já vi muita coisa dentro das empresas acontecerem, muitas frustrações, né? E quando a gente é muito amigo, por exemplo, vamos imaginar um cenário assim de call center. Eu sou muito amigo do coleguinha aqui do vendedor, certo? Sou muito amigo desse vendedor, dessa vendedora. Aí eu fui promovida a líder. Cara, pra você liderar essa pessoa, você vai ter que cobrar, treinar, falar coisas difíceis pra ele. E aí quando você tá envolvido num nível de amizade meio difícil, emocionalmente, inconsciente, você vai ter travas, tá? Então, eu não perco. Mas se tiver que perder a amizade pelo trabalho, sim, eu vou perder a amizade, porque eu tenho que honrar quem? A liderança. Eu tenho que honrar quem? A empresa. E não a pessoa que está ali, certo? Então, evitem. Número 4. Princípio número 4. Adapte-se à mentalidade de crescimento. E aqui a gente tá falando de mudanças. Gente, hoje em dia tá cada vez mais difícil para um ser humano mudar. E quando a gente fala de mudanças, adapte-se ao que tem que ser mudado dentro da empresa. E aí eu vou falar um negócio aqui pra vocês que as pessoas escrevem no currículo: sou adaptável, gosto de mudanças, receptível a mudanças. Escreve isso no currículo, né? Aí ela tá lá 1 ano na empresa, aí vem um processo novo. Ela critica, ela fala mal e ela não segue. E eu vejo isso diariamente dentro das empresas. Líderes que têm 15 anos nas costas dentro da empresa, quando a gente implementa uma ferramentinha nova, não quer aplicar. Não quer nem saber como funciona. Porque ela acredita que não precisa. Ela acredita que o jeito velho de fazer as coisas é o suficiente.
Vendedor, que às vezes a gente entra dentro da empresa, implementa um script novo, a pessoa fala, não faz sentido. Ai, não faz sentido. Não faz sentido, não é pra fazer sentido. É pra seguir, o processo tem que ser seguido, não é pra ser sentido. Se for pra sentir, a gente extraía a tinta da caneta e colocaria dentro da tua veia, pra você sentir o processo. Certo? Então, quando você estiver num cenário que exige-se mudança, se joga. Eu sei que é difícil, eu não vou dizer que é fácil, que pra mim aqui, nos nossos processos de mentorias, precisamos nos adaptar o tempo todo, mudar as coisas o tempo todo, e é difícil, porque eu detesto também. Mas ou eu travo, ou eu faço acontecer. Aí você tem um líder acima de você. Eu vejo isso muito no time de vendas. O líder escuta uma ligação tua, ou do vendedor. Daí ele fala assim, olha fulano, você está falando isso e isso na ligação. Isso não pode falar. Ou isso não é legal, tem que mudar assim. Aí a pessoa fala, ai que legal, obrigada pelo seu feedback, eu vou melhorar. E na próxima ligação não faz. Não muda. Fica travado naquelas mesmas coisas que o líder fala para não fazer. E aí você quer ser honrado, você quer ser promovido, você quer ser o melhor vendedor, mas não muda o básico que a liderança está te pedindo. Mude o que tem que mudar. Se a empresa pediu para mudar a rota, mude a rota. Se a empresa falou para você não usar mais planilha e usar Word, use o Word. Se a empresa pediu para fazer tal coisa, por mais que você não concorde, por mais que não faça sentido, honre a liderança, simplesmente faça. Faça. Quantas vezes eu brigava com o meu diretor, eu falava assim, ó, eu não acho legal isso, mas eu vou fazer porque você tá mandando. Eu ia lá, fazia e via que era melhor. Egoísmo, tira, egoísmo não, orgulho. O orgulho faz você não mudar as coisas. Soberba faz você não querer mudar as coisas. Soberba vem disfarçada de uma pessoa humilde. Nossa, como ela é humilde, mas não quer mudar o que tem que mudar. Não adianta nada. Princípio 5, voltando aqui que a Marcela... Princípio 5, empresa é local de produtividade, resultado. Não é lugar de você fazer amizade, não é lugar de você desabafar, não é lugar de você falar mal do seu marido, não é lugar de você expor a sua vida. Empresa é lugar de você entregar um resultado, produtividade. Foi para isso que você foi contratado. Quando você fez a entrevista de trabalho com essa empregadora, você passou por um processo seletivo onde dizia onde era o teu job description, a relação de atividades que você ia fazer. Veja se lá tá falar mal do marido, desabafar, sessão de psicologia. Não tá, certo? Então vá para a empresa pensando o seguinte, eu tenho que ir lá entregar o meu melhor. Meu dia é péssimo, estou de TPM, estou de depressão hoje não tô legal. A empresa não quer saber disso, eu sinto muito. As pessoas estão buscando um lugarzinho numa empresa que acolha a diversidade, que acolha as minhas feridas, que acolha que eu não tô bem. E esquece, vira adulto, cresce, gente, pelo amor de Deus. Vamos crescer e parar com essa ladainha de que a empresa é um ambiente que tem que cuidar de mim. Não é. A empresa não tem que cuidar de você. A empresa tem que cuidar de faturamento, de lucro e resultado para que você se mantenha no emprego, com salário, para você manter a sua vida. Se você não tá bem, vai procurar um profissional específico. Vai procurar um psicólogo, uma terapia, um coach, uma mentora, livros, enfim. Mas a empresa não é lugar. Empresa não é lugar de você desabafar a sua vida pessoal. Empresa não é lugar de você falar das suas dores, dos teus problemas para os colegas. Não é lugar. Existe lugar e profissionais específicos para fazer isso. Bom dia, Paty, tudo bem? Existem lugares específicos para isso. E o que eu vejo de gente perdendo oportunidade de ser promovido porque tem esse comportamento dentro da empresa. Um comportamento vitimista. Ai, Miriam, você está dizendo que eu não posso ter problemas? Não, você pode ter problemas. Eu tenho problemas, a Adriana, minha sócia, tem problemas. Todos nós temos problemas, mas você imagina se todo mundo da empresa com um problema virar um desabafo, aquilo ali vira uma clínica de terapia, não vira mais uma empresa. E nós precisamos crescer, precisamos ser adultos fortes, precisamos ser fortalecidos, fortes, vai buscar essa força.
Não fique fazendo o local que você trabalha, as pessoas que você trabalha com um lugar de desabafo. Ai, Miriam, mas eu tenho crise de ansiedade. Vai tratar, mas a empresa não é lugar disso. Eu também tive muita crise de ansiedade. Acordava à noite com falta de ar, ia trabalhar às vezes com falta de ar, porque eu não tinha um conhecimento, não ia buscar ajuda. Empresa não é local de autoajuda, empresa não é ONG, empresa não é sessão de terapia, vai buscar ajuda. Certo? Se você é essa pessoa que fica lá falando dos teus problemas, ai, porque eu me divorciei, porque meu ex isso, porque meu ex fazia aquilo, porque... Cara, esquece. Local de empresa não tem que saber da tua vida. Sim, você vai ter que deixar um pouquinho de lado isso, vai ter que erguer a cabeça, olhar para dentro da empresa e falar o que eu tenho que ser melhor hoje. Mesmo diante de um cenário desafiador. Por quê? Porque somos adultos. Bem-vindo à vida adulta. Essa é a vida adulta. Tá? Tem pessoas que não crescem, não são promovidas, porque fica dentro da empresa lambendo ferida. Falando mal da ex, falando mal do ex, falando mal da sogra, falando mal das pessoas, desabafando seus problemas financeiros, falando... Em vez de você focar produtividade, resultado, crescimento, entrega, produtividade, qualidade, crescimento. O que eu posso ajudar aqui pra gente crescer, desenvolver? Mentalidade de crescimento. Fica com aquela cara. Oh, vida. Oh, azar. Oh. Para, gente. A gente precisa crescer. Quem recebeu essa e entendeu o recado, põe um chinelinho aí. Põe um foguinho aí. Escreve um foguinho aí. Daí, o que eu vejo muito, né? A pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, ela fala, não, conta comigo. Eu pergunto, o que a empresa pode esperar de você? Pode esperar um bom profissional, um bom colaborador. No primeiro feedback, ai, tô me cobrando, opressividade, opressor, empresa tóxica. Vamos crescer, gente? Vamos crescer? Fortalecer os músculos emocionais aí. Porque você está na empresa para isso, para entregar resultado. Por mais que você não esteja na área de vendas, eu não sei que área que vocês estão aí, se quiser escrever qual é a área de trabalho que vocês atuam, me escrevam aí que eu vou falar aqui melhor. Por mais que você esteja no RH, você tem que entregar um trabalho, você tem que entregar coisas, atividades, tarefas dentro dos prazos, certo? Muda essa cara, chega na empresa, muda a cara. E entrega o teu melhor, com excelência. Por quê, gente? Ah, mas eu não tô no dia bom. A excelência, a lei da semeadura não tá perguntando, não tá dizendo assim na Bíblia, se você tiver um dia lindo, você entrega com excelência como tudo se fosse para o Senhor. Não. A Bíblia é clara. Tudo que fizer, comeis e bebeis, faça como se fosse para o Senhor, dando glória a Deus. Ele não tá falando se você estiver triste não fazer. Certo? E isso é um princípio que vai levar você a ser diferenciado no seu ambiente de trabalho. As pessoas fazem isso, você não. Nossa, Marcela, desafiador pra você, hein? Faz sentido, gente? Tá? Faz sentido isso? Então, entenda, a empresa é lugar de produtividade e de entrega, de resultado. Meus líderes 80% homens, amém. Seus líderes ou seus liderados? 80% homens. Aqui 95% das pessoas que a gente mentora hoje são homens, mas o ano passado 95% eram mulheres. O desafio é sempre o mesmo. Comprometimento e pontualidade, já falei, né, gente? Seja pontual. Não chega atrasado no trabalho, não. É muito vergonhoso, é feio. É feio demais. Não chega atrasado, a não ser que você teve uma circunstância que não depende de você. Vou dar um exemplo. Você estava dirigindo, seu pneu do carro furou. Você não tinha controle sobre isso, certo? Ah, Miriam, mas meu ônibus chega atrasado toda vez. Então acorda mais cedo e vai ter que pegar um ônibus mais cedo. Eu sinto te dizer, você vai ter que chegar meia hora antes do trabalho. Trabalhe em hospital onde os colaboradores só reclamam.
Ah, eu amo quando uma pessoa reclama muito do meu lado, assim. Eu falo, você já pensou em agradecer hoje? Por você estar aqui com saúde? Você falou, ó, trabalha em hospital. Você poderia estar naquela cama ali agora, ó. Lá no quarto 301, lá, entubado. Mas não, você tá aqui, então agradeça. Ah, porque agradeça. Né? Agradeça por você estar aqui hoje. Ah, e quando eu sou uma pessoa meio transparente. Quando eu começo a reclamar muito perto de mim, eu começo já a soltar umas... Você já pensou em fazer diferente? Já pensou em pensar do lado da pessoa? Eu falo, para de reclamar. Muitas vezes eu já falei, para de reclamar e agradecer. Ah, não tô reclamando, tá sim. Você já percebeu que você reclama bastante? Dá uma dessa. Comprometimento e pontualidade, já falei, né? Gente, comprometimento é raro. Se você prometeu que vai fazer tal coisa, faça. Ó, meu gato tá pedindo pra sair aqui, peraí. Ó, separa, hein? Que me atrapalhar nas lives. Vai lá. Eu deixo a porta fechada porque é frio. Aqui, fica quentinho. E ele fica aqui comigo. Ah, eu não aceito reclamação, não vem reclamar perto de mim. Teve uma pessoa que esses dias veio reclamar que ela não tava se sentindo bem com o corpo. E aí eu falei, o que você tá fazendo pra mudar? Ou teve gente que eu já falei assim, entendi o que você tá dizendo, mas você tá falando isso pra desabafar, ou você quer pedir ajuda, você quer um conselho ou só que você quer um desabafo? Ah, aí a pessoa fala assim, pode falar o que você pensa. Eu falo, acho que você tem que, por exemplo, né, no caso do corpo, ela falando do corpo. Eu acho que você tem que repensar no que você tá fazendo por estar insatisfeita. Se você não tá feliz com o fruto, você tem que mudar a semeadura. Você tá se sentindo gorda? O que você tá fazendo que tá fazendo você ser gorda? Você tá se sentindo descontente com o teu corpo? Você tá descontente com os resultados dos teus negócios. O que você vai ter que mudar? Porque focar na reclamação não vai mudar a vida. Então, o que vai mudar a vida? Você semear coisas diferentes. Ah, mas não depende de mim. Sim, depende sim. Porque se você está trabalhando num ambiente que você julga ser tóxico, é porque você está dando ouvido demais ao que estão dizendo. Então, por exemplo, a pessoa chega pra você e fala assim... Vou dar um exemplo aqui da vida profissional, da vida pessoal. Ela falou, não estou bem com o meu corpo. Eu pergunto, o que você tá fazendo pra ser diferente? Na verdade, eu perguntei, o que é não estar bem, né? Sempre faço perguntas. Eu não dou lambição de ferida. Aí, a pessoa fala, tô me sentindo gorda, nananã, inchada, papá. Eu falo, ok, então, o que você tem que fazer de diferente? Não adianta você trazer uma reclamação pra mim que eu não vou mudar nada na sua vida. É você que vai mudar a sua vida, não sou eu. Certo? A pessoa fala assim, estou no ambiente de trabalho que eu não tô feliz. Por que você não tá feliz? Porque meu chefe não elogia. Cara, raramente você vai achar uma oportunidade que vão ficar te elogiando no trabalho. É sua percepção de vida muitas vezes que você precisa mudar pra se sentir mais plena, se sentir mais feliz. Às vezes a pessoa tá buscando um ambiente que ela nunca vai encontrar em lugar nenhum. Pessoas infelizes por natureza, qualquer lugar ela vai ser infeliz. Resiliência e autocontrole é o princípio 7. Resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? A resiliência é você ter controle e autocontrole sobre as suas reações emocionais, mesmo vivendo em cenários deturpadores. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que do nada o seu chefe grita com você. Você vai devolver com grito, você vai devolver com sabedoria, você vai espanar, sair chorando ou você vai tentar identificar o que está acontecendo. Uma vez uma diretora, no domingo, eu era secretária executiva, a mulher me liga no domingo gritando, ela já estava gritando. Miriam, eu vi aqui no sistema da contabilidade que o certificado da licitação não foi aberto. Meu Deus, amanhã a gente tem licitação e você não imprimiu esse documento. E, nossa, assim, gritando. Eu nem sabia que documento era esse, gente. Nem fazia parte da minha rotina, eu não sabia nem da existência desse documento. E aí eu esperei ela acalmar e eu falei, Ana, que documento é esse que eu não sei?
O documento, ei, começou a gritar, mas é aquele documento que tem que mandar na carta da licitação. E daí eu falei, você me mandou a solicitação desse documento? Acabou com ela. Mandei sim. Daí eu falei, então, mas no meu e-mail não tem nada aqui. E eu nem sabia da existência desse documento. Então, eu poderia ter me desequilibrado, desligado, chorado, certo? Teve uma terceira vez que essa mesma mulher gritou. Essa mulher gostava de gritar. Teve uma terceira... Eu já tava meio... Ela me ligou gritando. Eu não conseguia entender o que ela falava, tanto que ela gritava. Eu desliguei na cara dela. Não tô dizendo pra vocês fazerem isso, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu tô falando que foi meu passado. Ela ligou de novo e falou assim, quem mandou você desligar? Eu falei, eu não consigo falar com gente gritando. Primeiro se acalma, depois você fala, porque é impossível ouvir o que você tá falando. Escuta a sua boca, não tá saindo nada com nada. Se acalma. Depois de meia hora, ela me ligou de novo e pediu desculpas. Nunca mais ela gritou. Então, assim, não fui chorar no banheiro, mantive meu equilíbrio e falei, pessoa louca, o problema é dela, não sou eu. Certo? Então, resiliência é você estar num ambiente desafiador e manter-se firmado no seu autocontrole emocional. Não estou dizendo que você não vai ter raiva, que você não vai ter tristeza, porque o sentir você não tem controle. Controle sobre o seu sentimento você não tem. O que você tem controle é sobre a reação que esse sentimento gera. Você não vai bater no fulano, você não vai sair correndo, você não vai deixar que aquele problema perca a sua produtividade do dia. Trabalhe com um colega que é grossa. A Bíblia fala que o amor constrange, Paty. Quando a gente não devolve com grosseria, a pessoa se constrange, porque quem é grossa tem feridas. Quem é grosso, quem é estúpido, quem tá sempre na autodefensiva tem feridas do passado. E ela já está esperando que alguém dê umas porradas nela, ou conflite, ou gere discussão com aquela grosseria. Então é manter firme e tratar com amor aquela pessoa, porque isso vai constrangê-la. E ela vai, sempre que ela for tentar ser grossa com alguém, principalmente com você, que trata ela bem, ela vai se constranger. Certo? Então agora depende o que é grosso, porque às vezes a pessoa não é grossa, ela fala mais firme. Ou ela é direta ao ponto e você não é uma pessoa direta ao ponto. Tem que definir o que é grosso. Pra mim, grosso é ser mal educado, é falar palavrão, é xingar, é coisa assim. Às vezes a pessoa ela é mais energética, dá a impressão que ela é grossa, mas ela não é, ela só está falando mais alto, ela é mais impositiva. Ela impõe as coisas, né? Tem que definir isso. Mas o problema é quando vem com um grau de soberba, com orgulho e tal, isso aí você não vai tratar, menina. Você só tem que tratar com respeito, como se fosse com você. A Bíblia fala que o amor constrange. Eu vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu fui fazer mentoria e a pessoa falou, eu não concordo com essas coisas que você tá falando. Eu falei, verdade, por que você não concorda? Você já tentou? Quantas vezes você tentou? Né? Mas acho que isso é errado, né? Saio de perto, pois eu não posso mudar, mas posso mudar a minha atitude. Atitude fala sobre muitas coisas. Você pode ter uma atitude, por exemplo, a pessoa foi, eu não sei o nível de grosseria, né? Mas se a pessoa bateu a porta ou não sei que tipo, que comportamentos ela fez, né? Mas dependendo se é colega de trabalho, nem cabe falar porque tá todo mundo já vendo, né? Tem pessoas que não vale a pena você investir sua energia. Tem pessoas que, se for comigo, eu falo. Por exemplo, se a pessoa veio comigo, eu tento constranger no amor e se ela não entender o recado, eu falo. Quando eu falo assim, quando você estiver mais calma, a gente conversa. Ou eu coloco a mão, encosto na pessoa e falo, você tá bem? Hoje, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Não, que você tá exaltada hoje. Eu fiquei preocupada, achei que tem alguma coisa acontecendo com você. Constrange, sabe? Então, resiliência é você se manter firme, firmado e forte sem deixar o emocional te abalar. E isso é um trabalho, gente, contínuo. Não vai ser da noite pro dia. Você só vai saber passando pelo processo. Princípio 8, desenvolvimento. E o que eu estou vendo de gente que não está se desenvolvendo, tá? Desenvolvimento, galera.
O que é desenvolvimento? É sair da bendita, maldita tela do celular e ler livros, fazer cursos. Em vez de você ficar final de semana rodando o dedinho na tela do seu celular, vai buscar 3 aulas gratuitas no YouTube, falando sobre, por exemplo, a Paty falou ali, pessoas grossas. Vai no YouTube, como lidar com pessoas que são mal educadas, como ser alta performance, como entregar tudo com qualidade. Sei lá, gente, inventa um negócio. Aí você que trabalha na área de vendas, coloca lá no Google, no YouTube, como contornar objeções e vai assistir umas 3, 4 aulas de como contornar objeções. Como abordar clientes de forma assertiva. Vai estudar. Vai ter um autodesenvolvimento. Sai do celular, sai do Instagram, porque isso está deixando o cérebro atrofiado. As pessoas não estão conseguindo mais se comunicar, as pessoas não conseguem, elas têm dificuldade de ter conversas difíceis, elas têm dificuldade de conflitar um problema, de conflitar um desafio, porque estão tão travadas na tela do celular, estão tão travadas ali na tela, que esquece do mundo ao redor, não consegue ter uma linha de raciocínio inteligente, acha que é inteligente, mas não é. Não consegue ter uma linha de comunicação eficaz, acha que desinibido é saber se comunicar, é ser desinibido, não é. Tem gente falando errado, falando problema, cliente, pessoas na idade de 40 anos, no mundo que nós estamos vivendo, falando palavras erradas e sem perceber. Por quê? Porque não está desenvolvendo o seu intelectual. Começa a perceber sua comunicação, como você tem falado, agido, você está emocionalmente agindo pelos seus impulsos, isso também tem a ver com desenvolvimento e autodesenvolvimento. Eu vejo pessoas que querem crescer, há pouco tempo eu fiz mentoria com uma gerente de vendas e ela falava errado. Ela falava assim, pessoal, vocês têm que ligar para os clientes. Você faltando S no plural, sem plural, pulando sílabas da fala. Gente, pelo amor de Deus, estamos no século XXI, estamos na era digital. E a facilidade do digital está trazendo deturpação intelectual nas pessoas. Elas não querem mais se desenvolver. Não querem mais buscar informação em livros. Querem buscar fórmula pronta. Não vai. Então, busque o autodesenvolvimento. Se você é um colaborador e que o seu líder pediu para você ler um livro, leia. Pediu para você fazer um curso, faça. Principalmente se o curso estiver dentro da empresa gratuitamente, faça. Eu sempre fui daquelas ratinhas de conhecimento de curso. Onde tinha curso gratuito, eu estava lá fazendo. No CIEE, no Sebrae, no site da Cato, um monte de curso. Faça, se desenvolva, se capacite. Não espere que a empresa traga isso para você. Ah, Miriam, qual o meu sonho? Meu sonho é ser líder. Então vá estudar sobre liderança. Eu quero ser um bom vendedor, quero bater mais metas. Estude sobre vendas. Estou solteiro ou estou solteira, quero me relacionar com alguém. Vai estudar sobre relacionamento antes de você se envolver com uma pessoa. A minha área financeira não está boa. Vai estudar sobre a área financeira, inteligência emocional financeira, como economizar, como sair das dívidas. Vai estudar. Estude. Tem livro que vale mais que curso. 9, pra gente começar a encerrar. Falta 9 e 10. Saia das fofocas. Se você estiver em um ambiente, numa sala, que estão falando mal de alguém, saia. Vá pegar uma água, vá pegar um café e sai daquele ambiente. Saia daquela rodinha. Começou a falar mal de alguém, gente, vou pegar um café. Já volto. Do café você vai pro banheiro e não volta pra rodinha. Ó, disfarça. Sai de fininho, como dizem. Certo? Começou... Se você estiver num ambiente profissional ali, às vezes você tá na frente do seu computador e a pessoa ao lado começa a fazer fofoca, finge que não é com você. Ou, se você for uma pessoa mais audaciosa, você vira pra pessoa e fala, olha, não é legal esse tipo de comentário. Verdade? Eu não sei. Tá uma desentendida. Você falou de quem? Tá, não, esse tipo de assunto aí não. Tô focado aqui nas minhas atividades, agora não posso falar sobre isso.
Sabe? Sai fora. Sai fora. Quer ver, ó? Vou pegar uma informação aqui. Se você for olhar a Bíblia, que fala sobre fofoca, tem tantos versículos, mas uma coisa que a gente estuda muito é que Deus repudia fofoca. Então, você pode ser o melhor profissional, você pode ter a melhor técnica, mas se você é um fofocador, e aquele que recebe fofoca também é fofocador, tá? Então, não adianta, não, mas não fui eu que falei, você tá recebendo, eu não quero ouvir. Então, você fala pra pessoa que isso não é um comentário profissional. Não, eu só tô comentando, sai fora. Sai de perto desse tipo de fofoca, de comentário. O que é fofoca? Você nem sabe se é verdade. Ai, você viu que o fulano fez tal coisa? Ai, aquela pessoa... Começa a falar de alguém, pra mim é fofoca. Começa a citar nomes aí, falar... Principalmente em ambiente de trabalho. A pessoa tá lá, ela não tá nem honrando a empresa, porque ela está sendo paga para produzir e ela está sentada perdendo tempo da produtividade falando mal dos outros. E isso aí é desonrar a empresa que você foi contratado para trabalhar. E por último, pare de criticar, seja solucionador e grato. Eu sei, gente, parar de criticar é bem difícil. Principalmente quando você está numa empresa onde não tem processo, a liderança não é boa, quando você está num ambiente onde tudo está dando errado, quando você está num ambiente que poderia ser tantas coisas diferentes, mas não tem. E aí a gente tem que ser diferente. Criticar e apontar soluções são coisas diferentes. Então, por exemplo, você viu algo que está errado, você consegue mudar? Depende de você? Não, então não adianta você criticar. Porque se não depende de você, aquele cenário talvez continue. Agora, quando depende, por exemplo, do seu chefe, leve uma solução. Ao invés de você criticar, você leva problema e solução. E mesmo assim não significa que vai ser perfeito, que as pessoas vão acatar. Ok? Então, pare de ser aquela pessoa que critica tudo e que coloca coisa negativa em tudo. Só vê as coisas negativas. Aquele que critica demais nem está enxergando que tem as próprias falhas, os próprios erros, suas próprias falhas. Então, leve solução ao invés de criticar. Isso quando não depende de você, quando depende de você, vai e resolva. Certo? O que é uma crítica? Ela às vezes vem disfarçada de um comentário que você acha que é sábio. Ai, eu vejo umas coisas assim. Certo? Aquela crítica, mudou um processinho, você vai lá e critica. Mudou tal coisa, você critica. Ai, porque o café não tá bom. Sabe aquela pessoa? Começa a monitorar o que sai da sua boca. O que está saindo da sua boca, ele tem tom de crítica ou tom de edificação? Se sai da sua boca com tom de crítica, não fala. Se sairá com tom de edificação, um elogio, saia. Fale. Ou leve a solução. Leve uma solução. Vou dar um exemplo. Na época do Covid, estava trabalhando no escritório, numa empresa, né? E nessa época, poucas pessoas estavam frequentando o escritório. E a nossa faxineira, naquela época, ela era de idade, então ela não poderia ir para o escritório por questão de saúde, precaução e tudo mais. Então ela não estava indo, o escritório ficou meio porcalhadinho, o banheiro ficou fedido e tal. E eu falei assim, bom, ou a gente contrata uma faxineira nova, ou a gente põe a mão na massa e lava as coisas. Porque ficar nesse ambiente que não dá. Sujo, banheiro fedido e tudo mais. Eu cheguei pro diretor da empresa e falei assim, viu? Eu tô pensando em convocar a galera para fazer um mutirão. Pra vir aqui limpar a empresa na sexta ou no sábado, porque está com mau cheiro. O chão tá muito sujo, muito encardido. Tudo bem pra você? Dele, não. Ele entendeu. Aí, direto. Não se preocupa, não. Vou chamar uma faxineira, ela vai vir no sábado. Ah, então tá bom. Mas eu poderia ter chegado e falar assim, puxa, nossa, aquele banheiro tá fedido demais. Pelo amor de Deus, como que uma empresa deixa chegar a esse nível o banheiro?
E olha que não é a minha área. Eu poderia reclamar, porque eu estou ali trabalhando com o ambiente fedendo. E eu falei, vamos fazer um mutirão pra gente limpar? Vamos fazer um mutirão pra limpar, deixar tudo limpinho, pra gente trabalhar e tal. Vi na segunda-feira, a empresa vai estar cheirosinha. Poderia ter reclamado. E aí eu pensei, não, eu vou levar uma solução. Ou a gente contrata a faxineira ou a gente faz um mutirão. E aí eu levei como fazer o mutirão. Eu estava disposta na sexta-feira a ir levar uma luvinha, bota e lavar. Eu não queria ficar naquela sujeira. Enfim, ele pensou numa outra coisa. Certo? E a lei da gratidão, gente. Se você estiver em cenários desafiadores, agradeça. Agradeça pelo seu trabalho, agradeça pela sua saúde. Ah, estou num ambiente que eu não estou feliz, mas agradeça. Sabe por quê? No sábado à noite, eu e o Gustavo, a gente foi visitar uma pessoa. O Gustavo, meu marido, né? Pra quem não conhece. Que a esposa dele tá internada há 40 dias. Ela teve... Há 8 anos ela vem sofrendo de uma infecção devido a uma complexidade que ela teve num órgão lá que eu não vou lembrar agora. E 8 anos vem se prejudicando aquilo e dá muita falta de ar, tem problema respiratório. A gente entrou na cozinha da casa da pessoa, o armário, o guarda-louça, em vez de ter louça, é entupido de remédio. E ela tá na UTI, tá inconsciente, e o marido tá em casa, cuidando de um filho de 14 e uma de 18. Ele sim teria motivo para reclamar. E eles só agradecem, porque eles falaram, né, que é um processo de Deus na vida deles. E eles são gratos. Em nenhum momento esse marido reclamou, lamuriou. Nós fomos lá visitá-los, fomos lá orar, fomos lá levar umas coisinhas para eles. E aí eu falo pra você assim, você tá bem, você tá com saúde, você tá podendo levantar da cama todo dia, você tem roupa pra colocar todo dia, você tem uma cama pra dormir todos os dias, você tem comida todos os dias. Então você tá reclamando por quê? O que tá dodói aí? Será que é o coração que tá inflamado, que tá tão ruim que você só consegue reclamar? E aí a gente saiu da casa dessa família, no sábado era mais de 10 horas. E aí o Gustavo olhou pra mim e falou, amor, nós não temos problemas. Se nós estamos levantando da cama todos os dias, temos saúde, alimento na mesa, um chuveiro quentinho para tomar banho nesse frio, roupas e meias para vestir, um teto para dormir, nós não temos problemas. O resto você vai colocar na mão de Deus, vai orar e vai agradecer. Então, agradeça. Agradeça pelo cenário que você está vivendo, porque você muitas vezes, a gente muitas vezes está vivendo no piloto automático que só consegue reclamar. Porque tudo agora é insatisfatório. Tudo é insatisfatório. A internet prega que você tem que ter horas livres, que você tem que trabalhar pouco. Prega tudo que não é bíblico, né? Que você não tem que trabalhar, que você não tem que ficar preso no CLT, que você tem que só trabalhar vivendo o seu propósito. Gente, a Bíblia não fala nada disso. Nada disso. Nada disso. Se você estudar com profundidade a Bíblia, você vai ver que não fala nada disso. O que muitos influenciadores pregam, né, falam por aí, muitas vezes não é bíblico. E aí o seu emocional cai, você fica olhando para tudo isso, comparando a tua vida e sendo insatisfeito. E próprio Paulo fala, em Provérbios fala, em Eclesiastes fala que nós temos que ser satisfeitos no Senhor, satisfeitos com aquilo que nós temos. Ok, galerinha? Esses são os 10 princípios para você crescer profissionalmente, para você prosperar, para você evoluir na vida, ser um ser humano melhor e para você evoluir. E lembrando que nós somos estrangeiros nessa terra. A eternidade não vai ter nada disso. Então não adianta você sofrer aqui com coisas banais. A gente sofre muito com coisas banais, né? Muito banal. Muito banal. O que a gente põe assim como sofrimento. E se você olhar para o resto do mundo, você vai ver que você não tem problema. Se você não tem sofrimento. Que o sofrimento que você coloca, você tem que talvez ressignificar o que é difícil para você. Ok? Deus abençoe.
a semana de vocês, que seja uma semana muito próspera. Não sei se vai ter live na segunda-feira que vem, porque a barriga tá explodindo, mas vamos tentar. Fique de olho aí nas mídias sociais. Cada semana é uma semana nova, não tô vivendo uma coisa de cada vez. Vivendo um dia de cada vez. Quem sabe a Esther venha já. Certo? Bacana, galera. Então, até o próximo encontro. Amanhã, às 7 da manhã, nós temos uma live que fala sobre como vencer as objeções. Eu vou dar técnicas de contorno de objeção. A gente vai falar de mentalidade, de postura, de comunicação para contornar objeções. Em nome de Jesus, estaremos lá amanhã. Espero vocês aqui. Até mais.